Fala pessoal, professor Otávio aqui e hoje vamos resolver uma questão do Colégio Militar de Porto Alegre aplicada no ano 2022-2023. Vamos lá? Questão na tela. E como você sabe, né, meu querido, toda vez que aparece esse bonequinho do Level Up, vamos resolver uma questão de Colégio Militar, certo? E essa é a questão número 4 do Colégio Militar de Porto Alegre. Vamos lá? Fala o seguinte: um projeto interdisciplinar para alunos do sexto ano possuía a proposta de representar a vida marinha a partir de materiais reciclados. Joana utilizou sobras quadradas de papel para confeccionar vários peixes, todos conforme a figura abaixo. Certinho. Dias depois, em uma aula de matemática, a professora utilizou a figura do peixe de Joana como exemplo e construiu essa figura conforme a ilustração abaixo. Então, a figurinha que ela construiu foi essa aqui. Nessa figura temos que ABCD é um quadrado, M, N, P e Q são pontos médios, respectivamente, dos lados AB, BC, CD e DA. O ponto I é a intersecção dos segmentos AP e DM, estando alinhado aos pontos Q e N. Além disso, o segmento QI possui medida igual à quarta parte do segmento de QN. A área do quadrilátero MNPI corresponde a qual fração da área do quadrado ABCD? Então, o que ele está perguntando? Fala o seguinte: olha, eu tenho que pegar a área do MNPI, certo? Que é essa área aqui, ó, MNPI, toda essa área aqui, certo? E dividir pela área do quadrado ABCD, que é essa área aqui, ó. Certo, professor? Como é que eu vou encontrar isso? Não sei, professor. Ó céus, e agora? Vamos analisar e entender essa questão aqui, certo? Essa figura. Ele fala o seguinte, ó, ABCD é um quadrado. Então, eu sei que o segmento AB, que é esse aqui, é igual ao segmento BC, que é igual ao segmento CD, que é igual ao segmento AD aqui, certo? Todos os lados são iguais. Quadrado, né? M, N, P e Q são pontos médios. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que divide aqui no meio do segmento. Então, aqui, ó, eu posso meio que passar essa linha aqui, eu vou dividir aqui, ó, estou dividindo ao meio, certo? Dividir ao meio, dividir o quadrado em 4 quadrados iguais, né? Certo? Ok? Ótimo. O ponto I, pontinho I, aqui, é a intersecção do segmento AP e DM. Ótimo, intersecção aqui. Então, é onde encontra o AP, certo? Esse aqui, ó, segmento AP, e o segmento DM. É o ponto de encontro. Beleza. Então, ótimo. Já identifiquei o que é o I. Aí ele fala: estando alinhado aos pontos Q e N. Então, ou seja, ele está na mesma linha aqui do Q e do N, ou seja, está nessa linha média aqui do QN, que divide o quadrado ali ao meio. Além disso, o segmento QI possui medida igual à quarta parte da medida do segmento QN, certo? Então, aqui é a quarta parte do QN. Se eu dividir esse segmento em 4 partes, vamos supor aqui, ó, que eu dividi aqui em uma parte e esse aqui em outra parte. Esse aqui seria a quarta parte, certo? Muito bem. Pessoal, o que acontece? O que eu tenho que fazer aqui para calcular a área? Eu tenho que, no meu ponto de vista, aqui, chutar um valor e calcular essa área. Por quê? Porque ele deu uma fração aqui. Então, o que eu faria? Professor, eu colocaria um quadrado de lado 2 por 2. Vamos supor aqui, ó, 2 unidades por 2 unidades, certo? 2 por 2. Se aqui está falando que esse segmento aqui, ele é 1/4, esse segmento aqui, ó, então eu pegaria 2 e dividiria por 4, que vai dar 0,5. Então, esse pedacinho aqui, ele equivale a 0,5, certo? Muito bem, se esse pedacinho equivale a 0,5, esse pedacinho aqui também equivale a 0,5, porque é um ponto médio ali, né? Intersecção. Então, aqui vai valer 0,5. Esse aqui também vale 0,5. E esse aqui também vale 0,5, certo? Porque dividi em 4 partes iguais, certo? Então, professor, agora já conseguimos identificar mais ou menos
como vamos calcular a área do quadrilátero MNPI, porque eu posso dividir essa área aqui em dois triângulos, certo? Um triângulo aqui, que ele vai ter a base de 1,5 metros, 1,5 unidades, né? Vamos supor que era metros, e a altura dele eu também posso identificar. A altura dele será 1, certo? Por quê? Porque aqui, ó, se eu dividir aqui em 4 partes iguais também, certo? Eu vou ter aqui 0,5, 0,5. Então, vou ter 1. Beleza? Muito bem. Então, vai ser 1,5 por 1. Qual é a área, então? A área seria 1,5 vezes 1 dividido por 2, certo? Só que, pessoal, note que eu tenho esse triângulo, que eu calculei a área dele, e tenho esse outro triângulo aqui também, que eu estou calculando a área dele. O que eu faço? Multiplico aqui por 2, certo? Fica muito mais fácil o meu cálculo. Daí eu posso cortar esse com esse, certo? Ficaria a área dos dois triângulos, 1,5, certo? A área dos dois triângulos, que seria o quadrilátero MNPI. Beleza? E agora, titio, e a área do quadrado? A área do quadrado tá moleza, né? A área do quadrado seria igual a 2 vezes 2, que vai dar 4 unidades. E agora, para eu encontrar a fração que corresponde à área do quadrilátero MNPI em relação ao quadrado ABCD, o que eu faço? Eu vou dividir a área do quadrilátero MNPI, que é 1,5, pela área do quadrado ABCD, que é 4, certo? Posso transformar esse número decimal em fração, que fica 15 sobre 10, 15 décimos, dividido por 4, certo? Professor, e agora como faço essa divisão? Primeiro, antes de fazer a divisão, vamos simplificar isso aqui, ó. 15 sobre 10, eu posso simplificar por 5, certo? Que aqui fica 3 sobre 2, 3 meios, não é isso? 3 meios. 15 dividido por 5, 3. 10 dividido por 5, 2. Então, eu tenho 3 meios dividido por 4. 3 meios dividido por 4, eu tenho uma divisão de duas frações. Aqui eu tenho 4 sobre 1. Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, 1 sobre 4. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Resposta 3 oitavos. Resposta letra A. Muito bem, pessoal. Essa questão é uma questão difícil. Uma questão que exige aí um raciocínio muito aguçado na área de geometria. Beleza? Mas dá para fazer, observando os pontos, tendo aquela dica que eu falei para você, que é supor um valor. Você poderia supor o número 1, poderia supor o número 2, o 3, o 4. Por que eu fiz a suposição do 2? Porque no meu ponto de vista ficaria mais fácil, né? Mas poderia também ser 4, que seria um cálculo também bem mais tranquilo também, beleza? Então é isso, se você quer assistir mais resoluções de questões como essa, e até mesmo estudar toda a teoria por trás dessa questão, como calcular a área do quadrado, por que sugerir o número, não perca a oportunidade de clicar no link aqui, adquirir nosso curso preparatório para os colégios militares e fazer um intensivão aí, estudar toda a teoria, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante na sua preparação, beleza? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.